Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso 35º podcast. É o último podcast dessa jornada nossa de leitura épica da Bíblia do Antigo Testamento. Agora, a 36ª aula será o livro de Mateus, que retornaremos no mês de fevereiro. Para nos ajudar aqui a explanar melhor esse último livro, está aqui conosco novamente o meu fiel escudeiro, nosso irmão Cadu, que vai dar uma saudação para os irmãos. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, com o Kleber, com o Pedro, né? Poder participar desse projeto que a nossa igreja tem encabeçado, né? Sob a liderança do pastor Hamilton, pastor Edmar, Kleber, né? Marco tem sido uma ferramenta, um instrumento usado por Deus para nos ajudar e conduzir durante esse caminho, né? Que Deus possa, nessa manhã, nos abençoar grandemente e possamos ser mais uma vez edificados pela sua palavra. E temos muita coisa para aprender aqui em Malaquias ainda, hein? É verdade. Meus irmãos, eu incentivo vocês a verem também a aula. Foi uma aula bem interessante e isso vai também agregar bastante valor na vida dos irmãos. O Cadu, só começando aqui, vamos contextualizar novamente os nossos irmãos. Como nós já falamos de Ageu e Zacarias, Malaquias também está no período pós-exílico, só que ele está um pouquinho mais para frente. E ele agora, ele já está aproximadamente 100 anos à frente do retorno do exílio. E nesse momento, assim, que nós falamos já antes, né? Eles estão numa expectativa muito alta, eles estão achando que a iminência do Messias chegar é iminente mesmo, né? Ele está chegando já. E eles estão vivendo esse momento de ansiedade, mas assim, o comportamento deles ainda não está de acordo com quem está esperando o rei, com quem está esperando o Messias, não é verdade? Basicamente é isso, né? Ageu, Malaquias, Zacarias e Malaquias são os 3 profetas que vão ter o ministério depois do cativeiro babilônico, né? Quando eles retornam em 536 a.C. Aí cada um profetiza num determinado momento desse pós-cativeiro, né? Inicialmente começa em 520 Zacarias, aliás, Ageu é o primeiro deles, sim, que tem um ministério registrado de cerca de mais ou menos 4 meses. A gente não sabe se ele ministrou mais do que isso ou menos, né? Mas pelo menos 4 meses, aliás, 4 meses está cravado ali. Sim. Depois nós temos Zacarias, que vai profetizar não apenas durante o período, esse início, né, da retomada da reconstrução do templo, bem como vai também profetizar ainda durante um bom tempo, né? Porque ele vai profetizar ali de 520 até 470 a.C. Quase 50 anos. Quase 50 anos, basicamente. Agora, já Malaquias, ele vai profetizar, como você bem pontuou, cerca de 100 anos depois. Sim. Já é, digamos, a 3ª geração que volta do cativeiro. Sim. Embora, como nós falamos nas aulas anteriores, o povo já tenha se curado do pecado da idolatria, nós vemos que esse povo tivessem passado por um período de forte expectativa, né? Sim. E anseio pelo Messias. O que vai acabar acontecendo agora é que esse povo está tendo um relacionamento
totalmente indiferente em relação à pessoa de Deus e ao seu templo. E nesse contexto, Deus vai começar a alertá-los, né? Não apenas em relação à questão de como que eles têm que se voltar para Deus, inclusive se arrepender dos pecados, né? Como também vai trazer uma promessa que em breve se cumpriria, né? E é interessante, Kleber, até já entrando no nosso assunto principal, que Malaquias, o livro de Malaquias está numa posição extremamente importante. Por quê? Porque é no livro de Malaquias, basicamente, que é nesse período que ele vai preparar, ele vai ser a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E ele vai findar com uma linda promessa que nós veremos um pouco mais à frente. Mas é curioso, né, Cadu, a gente falou durante essa leitura épica da Bíblia, que nós pontuamos sempre aos irmãos, como historicamente onde eles estavam, para a gente seguir uma ordem cronológica. Esse livro está posicionado cronologicamente, porque foi de fato o último profeta, e ele é o último profeta da Bíblia nesse contexto, né? O Cadu, você falou algumas vezes, e eu queria explorar um pouco mais esse assunto. Nós vimos lá no livro de Sofonias, por exemplo, se não me falha a memória, Deus fazendo duras críticas até aos sacerdotes, uma série de coisas aí, porque eles tinham levado deuses e ídolos para dentro do templo já era uma decadência, assim, na questão de adoração a deuses, já era uma situação extremamente caótica, já tinham se perdido nisso. E depois, de fato, do cativeiro babilônico, essas práticas idólatras, com essa intensidade, elas deixam de existir. Mas eles agora, eles estão misturados com os povos, ainda, como você citou num outro podcast, o reino Medo-Persa, ele pega os povos e fala, vocês podem voltar para suas terras aí. E aí, assim como houve a diáspora dos judeus, que eles ficaram espalhados por vários lugares, eu acho que também outros povos adentraram outras nações também. Então, eles estão cercados por outros povos ao redor. E os homens começam, então, a casar com as mulheres de outras nações e agora começam a adorar os deuses delas. E Malaquias vai ser contra isso. Inclusive, vai fazer advertências contra como chama? A própria separação, que é contra essa miscigenação, né, de povos, né? Sim. Um fato bem relevante que Malaquias destaca é o seguinte, é um pecado, né? Inclusive, a gente acha que o pecado ele só ofende a pessoa com quem ele é praticado, né? Sim. E assim, o pecado é praticado, independente se ele é praticado contra uma outra pessoa, inicialmente ele ofende a Deus. Quando a gente vai ler basicamente os Salmos, a gente vai identificar isso no Salmo 51, mas aqui Deus está destacando o quê? Que eles eram proibidos de casar com mulheres de outras nações. Sim. Por um motivo muito claro, por conta desse risco da idolatria. E o que está acontecendo, apesar dessa proibição que está lá no Pentateuco, principalmente Deuteronômio, é bastante contundente em relação a isso, eles estão começando o quê? Eles abandonam, só que aqui não é casar só. Por exemplo, eu vou dar uma mulher de outra nação para o meu filho. Sim. Não é só esse pecado que está sendo cometido. Na verdade, eles estão se divorciando de suas mulheres judias para se casarem com mulheres de outras nações, que são idólatras. E com isso, a ameaça da idolatria ela é iminente. Embora eles tivessem sido curados dessa doença, agora parece que isso está querendo rondar e voltar novamente. E Deus está falando, não, vocês estão pecando e esse pecado, daí vocês devem parar isso de forma imediata. Cadu, a Bíblia não vai nos contar, eu sei que você está estudando um pouco mais sobre esse período intertestamentário ou interbíblico, que a gente chama dos 400 anos. A Bíblia não nos conta isso, mas me parece que essa palavra de Malaquias teve de fato efeito no povo quando ele fez essa exortação quanto a essa prática do divórcio das mulheres judias e pegar mulheres gentias, ou não sei que nome, pagãs, não sei que nome seria correto, porque lá nos dias de Jesus nós veremos que Jesus não faz advertências contra a idolatria. A gente vê que Jesus vai fazer advertências quanto à questão religiosa. Eles são religiosos, eles não são, como chama, não são idólatras, né? Então me parece que essa profecia de
de Malaquias surtiu efeito nos dias dele. O que você vê assim? Eu entendo que sim, viu, Kleber? Eu entendo que a profecia tem surtido esse efeito. Inclusive, quando a gente estuda, eu estou estudando um pouco do período interbíblico, a gente vai perceber que em diversos momentos, inclusive tem uma guerra chamada... Acontece diversas guerras no período interbíblico dos 400 anos, né? E uma delas é dos Macabeus. Ok. E a gente vai perceber que assim, o pessoal está tentando introduzir o que existe uma porca que vai ser sacrificada, né, eu acho, por Antíoco Epifânio, né, lá no templo, e isso causa uma grande revolta se não estiver enganado, acho que é Judas Macabeu, né? Eu não lembro o grande líder deles, né? Ele tem vários filhos, etc, né? E ele e os filhos promovem, né, que são sacerdotes, uma guerra por conta do quê? Deles se voltando contra a questão de colocar imagens, essa profanação, né? Que vai fazer até com que a Judéia, em relação à Síria, tenha uma certa independência, porque no Império Greco-Macedônio, depois que Alexandre morre, todo o Império do mundo antigo vai ser dividido entre os seus líderes, né? Então, entre os seus generais, 4 generais basicamente, um deles vai comandar toda essa região da Síria, essa região da Judéia, da Palestina e etc., do Oriente Médio ali. Então, basicamente, isso vai provar, a história mostra assim de forma indireta, digamos, que realmente eles aprenderam que eles a se separar em relação a isso e abandonar essa prática da idolatria. Então mostra que a profecia talvez tenha surtido o seu efeito em relação a eles tenham atendido a isso. Sim. Aparentemente sim, porque nós não vemos de fato, assim, no Novo Testamento nós não vemos nenhuma... É lógico que lá Paulo vai falar novamente porque está escrevendo para outros povos. Isso. Mas a escrita aos povos... judeus, né? Os judeus em si, não. Você não vê esse tipo de advertência. Mas esse livro é bem interessante, porque o profeta ele vai trazer algumas palavras para o povo, e a impressão que me dá, Cadu, é que o povo está meio... eles não estão desobedientes porque querem desobedecer somente. E parece que eles estão cegos em alguns aspectos. Eu vi aqui, logo no capítulo 1, aí nos versículos 2 a 5, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde está essa expressão. Logo no versículo 2, vou começar aqui no versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Aí Deus já começa a responder. Mas, olha só, Deus usa o profeta e o profeta fala para eles: olha, Deus ama vocês. E eles respondem: mas Deus amou a gente e como? Eu acho que a situação que eles estão agora, de novo, né, não estão tão prósperos quando eram antes dos 70 anos do cativeiro, sei lá, 200 anos antes dessa história. E eles veem então que Deus não... Então eles começam agora a questionar Deus nas questões que Deus está falando. O Senhor está nos amando como? Eu não estou sentindo que eu estou sendo amado. Não dá essa impressão? Exatamente. Malaquias é um livro de muitas perguntas, né? A gente vai perceber inúmeras perguntas que eles fazem em relação a Deus, e até são algumas perguntas cínicas, podemos assim dizer, bem como algumas outras perguntas que Deus vai fazer também para eles, né? Sim. E até para a liderança política, né? Porque eles estão, na verdade, num estágio de letargia tão grande que basicamente eles ignoram os ensinamentos e a palavra de Deus. Só que isso não vem só do povo em relação a Deus, né? Mas até dos próprios sacerdotes da época, o que nós vamos ver no capítulo de número 2. Eles estão numa época de desânimo, o templo foi construído, tá? Total reconstruído, né? Mas o povo está numa situação de desânimo, de corrupção moral e religiosa. E Malaquias está aqui, ó. Gente, volta para Deus, volta para cá. Porque realmente eles falam assim: como é que o Senhor nos amou se nós estamos
por essa questão. Sim. Aí Deus fala de uma forma bastante clara: eu amei a você quando eu aborreci Esaú. Como isso, que isso significa? Que na verdade que Deus os escolheu. Eles têm o privilégio de serem escolhidos, chamados, escolhidos por Deus com um propósito, né? E isso mostra que Deus fala assim: eu devotei o meu amor a vocês. Sim. É isso que até Oséias usa muito essa expressão, né? Lá. Então, justamente, só que eles continuam esse fato de serem amados por Deus, vamos dizer assim, né? E diz quem sabe estarem em tese próximos a Deus, faz com que geralmente a proximidade, até nós conversamos ainda há pouco, pode fazer com que uma pessoa em relação a algo, a alguém, crie indiferença ou intimidade. Exato. E o que acontece é que eles, mesmo sabendo de tudo isso, eles agem com uma grande indiferença em relação a Deus. Eles ficam indiferentes. É por isso que eu falei questão do estado de letargia espiritual, né? Porque são abençoados, Deus está falando e eles é como se nada tivesse acontecendo. É interessante que é uma coisa que aconteceu com eles e pode acontecer exatamente conosco, se a gente for virando religioso, na verdade, né? Exatamente, vira um religioso. A religiosidade acaba nos afastando, às vezes, de Deus do que propriamente dito nos aproximando. É o que você falou, ou cria indiferença ou cria intimidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas depois, você já falou um pouco sobre isso, o profeta, ele chega para o povo e ele dá algumas palavras para eles, dizendo: olha, vocês estão me desprezando, vocês estão desprezando Deus, Deus está se sentindo desprezado por vocês. E eles perguntam: mas como que nós temos desprezado o Senhor? Está lá no final do capítulo 1, aí no começo do... É o capítulo 1:6, né? É muito engraçado aqui, ó. Engraçado não, algo que a gente destaca aqui, capítulo 1, versículo 6, né? Engraçado é uma expressão que a gente usa muitas vezes, né? Mas, ó, capítulo 1, versículo 6. O filho honra seu pai e o servo seu mestre. E se eu então sou um pai, e onde está a minha honra? E se eu sou o mestre ou o Senhor, onde está o meu temor? Sim. Porque até a gente pode... Isso quer dizer que, na verdade, eles estão totalmente desonrando a Deus. Desonrando de uma forma com que, na verdade, eles não têm temor algum. Temor no sentido de respeito ou temor no sentido de ter medo das próprias consequências disso, apesar de tudo aquilo que eles já vivenciaram. Sim. E é interessante porque Deus está falando aqui, vocês não aprenderam com o pecado dos seus pais? Porque quando a gente vai para o capítulo 2, você falou no finalzinho aí, né? Aí eles perguntam: mas como que nós desprezamos o teu nome? 1:10, né? No 1:6 ainda tá, ó. No 1:6 ainda diz assim, ó. Diz o Senhor, a expressão que você leu, né? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí no versículo 7 vem a resposta: porque ofereceis pão profano sobre o meu altar e dizeis: em que te havemos profanado? Na verdade, eles estão ofertando o que eles não... Vamos ofertar. Não importa o que a gente apresenta, como que a gente apresenta. E isso vai de encontro ao que Jesus fala lá em Mateus, né? Olha, se você vier perante o altar do Senhor e você lembrar que tem alguma coisa contra o teu próximo, primeiro vai se acertar com ele e depois você volta aqui para apresentar a sua oferta. Ou seja, vê como Jesus, a profecia se completa. E aqui eles acham que pode oferecer qualquer coisa. Esquecem até aquela passagem que está em 1 Samuel, que o Senhor, onde diz que o Senhor não quer... Ele não quer saber de sacrifícios. Sim. Quando fala para Saul fala para Saul. Exatamente. Ele quer obediência. Exato. Né? E o que eles fazem o versículo 8 fala: e se ofereceis eles oferecem um animal cego para o sacrifício. Isso não é mal, tá bom. Se é para Deus, Deus aceita. Então, isso nos lembra alguma coisa, né? Ô Cadu, mas olha só, lá em Levítico, lá no Pentateuco, Deus faz... existia uma rotina muito legal para o sacerdócio, a apresentação da oferta. É muito clara as questões de... Mas você vê como que as coisas vão corrompendo ao passar do tempo e chega nesse momento, Deus inclusive faz uma advertência
Porque assim, quem está levando coisa ruim é o sacerdote. Exato. É o povo. É o povo. É o povo. Inicialmente eu o povo. pego minha ovelha aqui que está com a perna quebrada, faltando um olho, sei lá, eu levo lá. Mas aí o sacerdote é a pessoa que foi instruída e constituída por Deus para não aceitar esse tipo de coisa. E eles estão aceitando. Eles estão aceitando. Então, assim, já virou virou commodity que a gente fala, né? Exatamente. Faz aí de qualquer jeito, tá bom, eu aceito. E hoje, nos dias modernos, viu, Pedro? A gente usa a seguinte expressão: vem como tá e permanece como estava, né? Assim. O grande problema é que eles querem oferecer qualquer coisa para Deus. O sacerdote recebe qualquer coisa e vai lá e apresenta, tá tudo bem. E todo mundo finge que tá numa boa. Só que Deus está vendo. É como ignorar, na verdade. É o que a gente falou da indiferença. Sim. As pessoas, a gente percebe hoje, as pessoas chegam hoje à igreja, elas ouvem a palavra, elas entendem às vezes a palavra, elas gostam do louvor, elas gostam da oração, mas não querem e agem de forma indiferente, ignorando tudo. E a tendência natural disso é o que Paulo usa uma expressão quando ele fala para Timóteo, escreve numa das epístolas, que é o seguinte: mente cauterizada. Quanto mais você vai fechando o coração, quanto mais obstinado você vai ficando, mais difícil fica de eventualmente você conseguir alcançar a graça, alcançar a misericórdia e o perdão. E esse povo está assim. Ele está dessa forma. E em que temos te isso desonrado? Que me chama a atenção, Cadu. Você usou uma expressão bem interessante, que é letargia espiritual. Essas perguntas que Deus está fazendo para eles, e parece que é a intenção do coração deles. Em que temos te profanado? Em que temos te desonrado? Me parece que eles não estão afrontando, eles estão de fato numa estação de letargia espiritual tão grande que eles estão fazendo as coisas erradas e nem estão mais percebendo que a coisa é errada. Eles estão fazendo porque é assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou sempre assim. É bem isso. Crente Gabriela, né? Exatamente. É o Salmo 51, quando a gente começa a ler o Salmo 51 e o Salmo 32 e faz um paralelo entre os dois, você vai perceber que lá ele começa a falar sobre os estágios do que o pecado faz. O pecado começa a tirar a alegria da salvação. O pecado ele faz com que a culpa venha. O pecado ele começa a fazer uma série de coisas, né? Vai desacelerando. Ele vai desacelerando e ele vai afastando, vai fazendo, é um efeito dominó. Só que se a pessoa ela continua naquela postura de pecado, a primeira vez que eu pequei, meu Deus do céu, estou desesperado. Aí eu pequei a segunda vez, aí eu não estou tão desesperado, peguei a terceira, a quarta, a quinta. Daqui a pouco o pecado é algo tão comum que eu vou querer justificar o pecado. E é isso que está acontecendo aqui. Sim. É a letargia, você não sente, você não percebe mais aquilo que é dito, está sendo dito para você. E até na aula eu citei não sei nem se foi bem interpretado pelos nossos irmãos, pelo pastor Hamilton eu sei que eu fui, mas pelos irmãos eu não sei se foi bem interpretado, que eu falei que é um grande presente para o cristão ter pastores que nos advertem e que chamam a atenção. Sim. Porque a gente fazer as coisas erradas, Deus constituiu pessoas para nos ajudar, para nos advertir, para você voltar para o caminho. E quando você não tem essa pessoa, é um risco muito grande, porque você vai continuar no erro, vai continuar numa cegueira espiritual acelerada, né? E não tem ninguém que te mostre o contrário, que mostre que você está num caminho. Então assim, tudo bem, a oferta está ruim, mas traz. Tá fora dos conformes, mas pode vir. Tá pecando e tomando ceia, tudo bem. Depois Deus é misericórdia, ou faz vista grossa, né? É o evangelho coach, né? Exato. É o evangelho coach que ele promove, ele quer melhorar o ser humano, né? No sentido de, você se tornar uma pessoa melhor, mas não uma pessoa salva.
Sim, E é o que a gente tem, o que nós temos mais ouvido hoje em dia, né? As pessoas não podem mais ser confrontadas em relação ao pecado. Sim. Então, você tem que trazer mensagens que agradam aos ouvidos, mensagens que não confrontam as pessoas, não Sim. fazem elas se tornarem, na verdade, cristãos melhor, Sim. servos de Deus melhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia existe muito disso. A gente não pode perder esse comprometimento, porque a gente corre em dois riscos, né? Primeiro, a gente pode entrar no evangelho coach, ou também no evangelho da pancada, né? Que tem uns crentes hoje em dia que só Sim. pregam coisas que no sentido de a mensagem de exortação não é para converter, é para matar a pessoa, né? E é no sentido, e a palavra ela confronta, mas esse Sim. confronto a gente vai perceber aqui ao longo do livro de Malaquias. Recomendo que você lê, são apenas 4 capítulos. Você vê que ele começa com uma forte repreensão. O livro ele vai terminar como? Com uma promessa. Sim. Porque a repreensão de Deus não é para nos derrubar, mas é para nos conduzir, para nos fazer um convite, para nos voltarmos para Ele. Exato. E é isso que Deus está fazendo. Deus não está confrontando os pecados deles aqui para poder falar, tá vendo? Seu pecador, seu miserável Sim. e tal. Mas está falando, voltem-se para mim, olha Exato. a situação que vocês estão. Não é isso que eu destinei para vocês, mas eu tenho coisas maiores. E por conta disso que Deus está conduzindo Sim. ao arrependimento. Eu entendo, Cadu, que essas repreensões, até castigos, Deus castigou o povo várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Deixou os 40 anos no deserto, 70 anos na Babilônia e outros eventos aí. Mas é que nem quando a gente leva nossos filhos para tomar injeção. Sim. Dói, né? É lógico. Eu quando era criança chorava muito que eu tomava injeção. Meus filhos já são mais comportados. Mas a gente sabe que dói, que é uma... Mas é o melhor para eles naquele momento. É necessário. Exatamente. A disciplina faz parte do amor. Sim, é verdade. É. Quem ama, corrige. Né? Quem ama, disciplina. Exato. Muito bom. E aí, Cadu, nós já falamos da questão do divórcio, falamos dessa questão deles estarem desprezando especialmente essas ordenanças, esses rituais, e estão cegos, não estão enxergando nada, mas eles veem tudo. Eu acredito que isso vem sendo construído com o passar dos dias e desconstruído também, porque eles começam a ver algumas injustiças e começam a entender que Deus não está fazendo nada. Então, que nem hoje, a gente vê tantas coisas erradas, que a gente julga errado, não quero dizer errado, a gente vê tantas coisas que a gente julga errado e parece, e a gente não vê mesmo que Deus está castigando uma pessoa. Você vê, né, tantas coisas erradas que acontecem aí, não só não estou falando em todos os contextos, na política, em todo contexto, e Deus parece não estar fazendo nada. E foi a percepção que eles tiveram aqui, lá no, acho que é 2,17, deixa eu ver onde que está essa expressão, que eles usam o seguinte... É 2,17b. Onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? Tipo, Deus, você não está vendo que a turma está fazendo tudo errado, tem coisa errada, tem gente injusta, e o Senhor não está fazendo nada. Então, essa percepção também de que Deus está tão longe, talvez tenha afastado eles de Deus também. Você não acha, Cadu? Sim, acredito que sim. Essa questão do sofrimento e das injustiças, se nós olharmos basicamente muitas coisas que acontecem no mundo e não temos uma resposta imediata, ou que nós gostaríamos de ter, é uma questão muito debatida nas Escrituras, né? Nós debatemos isso em Abacuque. Sim. Nós vemos que no Salmo 73 isso é muito abatido, né? É muito tratado, é debatido. Sim. Tem uma expressão no Salmo 73 que é muito parecida com essa, porque eles chegam a dizer aqui, né? Num capítulo de número 2, que não vale a pena, né, servir a Deus. Né? Porque todo mundo é igual. Mas ele diz assim, ó, Salmo 73, ó, versículo 2: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, os meus passos quase escorregaram, pois eu tive inveja dos tolos, quando vi a prosperidade dos perversos. Olha só que interessante, aqui serve de pano de fundo para o que nós estamos tratando. Pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem ele se aflige como os outros homens. Por isso o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como um vestimenta, e seus olhos destacam-se com gordura, e eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão.
Eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retorna para cá, e as águas de um copo cheio são espremidas para eles. E eles dizem: como Deus sabe? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo, e eles aumentam em riqueza. Versículo 13, que é o ponto principal. Realmente, diz o salmista, eu limpei o meu coração em vão e lavei as minhas mãos na inocência. Perceba que realmente essa questão que a gente está tratando aqui, em Malaquias, já existia lá atrás. Ou seja, a questão, será que realmente Deus está vendo tudo que está acontecendo? Sim. Tantas injustiças, por que tantos desvios de crianças padecem, pessoas estão morrendo, precisando às vezes de uma fila para conseguir um exame e não conseguem? Sim. E tanta gente está pegando, tá viajando para um determinado local aí, e nada, onde que está Deus nesse cenário todo, né? Só que a pessoa às vezes está olhando apenas um aspecto e não outro. E Deus é bastante claro quando ele fala para ele, Deus está falando aqui que ele é um Deus de justiça. Sim. Não é? Ele é um Deus zeloso, como nós lemos até, nós falamos em Zacarias. Então, essa visão turva, às vezes, que nós temos de não conseguir enxergar todas essas coisas, porque as coisas não acontecem exatamente no nosso tempo. E ainda bem que não, porque a gente olha, a gente está olhando sobre a nossa ótica em relação ao outro. E como que o outro está olhando também uma determinada injustiça em relação à nossa? Então, Deus é longânimo ainda em sua justiça, mas ele a aplica no momento próprio, né? Eu também acho, Cadu, que a gente faz julgamentos, como eles fizeram nesses dias, mas a gente tem uma visão muito míope da história, porque a gente consegue ver só eu só consigo lembrar de qualquer julgamento desse, sei lá, depois dos meus 14, 15 anos. Eu estou com 50 e poucos anos, então, ou seja, eu estou enxergando 40 anos da história, de uma história de milhares de anos. Então, a minha visão é muito míope e curta. Então, assim, o que eu estou julgando, o que eu estou vendo hoje, eu não estou vendo daqui 20 anos, que pode ser que ele já nem esteja mais vivo. Então, assim, Deus não trata o ponto, Deus trata a história, na verdade? Sim, exatamente. Então, assim, os nossos julgamentos, a nossa visão míope, às vezes trazem-nos esses tipos de julgamento. Mas onde está Deus? Que não está fazendo nada, que não está vendo nada. Mas isso, lá na frente, a gente talvez vai entender. Sim. Ainda talvez na nossa própria geração, ainda talvez entendamos, ou talvez os nossos filhos entendam, os filhos dos nossos filhos, ou lá na frente, como nós estudaremos no mês de janeiro, sobre a questão escatológica aí, lá na frente, no último dia da ressurreição, do julgamento, a gente vai entender como Deus tratou a história como um todo e não um ponto que é aquilo que a gente quer ver no momento, determinado que é o momento na história, né? Eu acho que isso é bem pertinente. Então essa questão de questionar Deus da justiça me parece de fato uma visão muito curta e míope do momento. E uma outra expressão, o profeta está exortando eles a converter os seus caminhos, a retornar, e eles colocam, mas como que a gente pode então retornar? Como que a gente vai fazer diferente? Deixa eu ver aqui, capítulo ó. 3:7, né? Acho que deixa eu ver. Isso, no capítulo, versículo 7, bem no finalzinho. Ele começa no 6, né? Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias, está falando da longanimidade do Senhor, né? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? De novo, parece que Deus está exortando eles a questão das questões erradas, e eles falam, mas o que nós estamos falando de errado? Não é? Exato, no versículo 13 ele fala assim, aí Deus fala, né? As vossas palavras têm sido fortes contra mim, diz o Senhor. Porque assim, eles basicamente falam, não estou falando nada contra o Senhor não. Então sim, vocês acham que não estão, mas vocês estão.
Porque se a gente volta no começo do capítulo 3, ele fala, ó, enxergar-me, eles falam para eles se converterem, para eles se voltarem, para eles se purificarem. Ele fala no versículo 5, enxergar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que falam, os que juram falsamente e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários. Eles dizem que Deus não está vendo, né? Sim. Nada que está acontecendo. A viúva e o órfão e os que desviam o estrangeiro do seu direito e não temem e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Sim. Ele fala assim, vocês acham que eu não estou vendo nada, mas eu estou vendo. Como é que a gente vai se converter? É se voltando, é se convertendo, é fazendo Sim. aquilo que é certo. Seguindo os princípios do que já foi dito falado no Pentateuco. Exato. E ao longo de todos os profetas, né? Através de todos os livros do Antigo Testamento. Sim. E também dos profetas que foram enviados, né? Tem um texto em Jeremias que eu gosto muito, diz assim, ó, e Deus fala assim, ó, uma expressão que se repete por várias vezes, e de madrugada eu enviei os meus profetas, enviando os meus profetas, eu vos disse, que é Deus, a preocupação que Deus tem de falar assim, olha, eu sempre estou falando com vocês, Exato. por que vocês não percebem? Por que vocês não me ouvem? Qual é o problema que vocês têm, né? E é justamente o que a gente percebe aqui mais uma vez. Sim. Eles, como é que a gente vai se voltar? Me ouçam, mas não ouvir no sentido de escutar, uma coisa entra e sai, Sim. mas de você pegar, é o que a gente falou, se eu não estiver enganado em Ageu, em aplicar o coração. Você pega aquilo e realmente procura praticar no seu Sim, dia a dia, sim. viver isso. Ô Cadu, você falando aí agora me veio à mente como Jesus, né, e o próprio Deus, ele espera de fato de nós que a gente tenha conhecimento da palavra e faça as nossas atitudes de acordo com ela. Me lembro daquela passagem que Jesus vai contar a história do rico e do Lázaro, e que um está num lugar de sofrimento e o outro está num lugar, né, de paz, e alguém pede para que possa voltar e avisar os seus parentes desse lugar de tormenta, para que eles não vão para lá. E Jesus fala, não, você não precisa fazer isso, porque já eles têm as leis e os profetas. Isso mesmo. Então, ou seja, você tem na mão já tudo que o cara está vivendo lá, ele já tinha isso, já estava na mão dele. E as pessoas que estão, né, estava falando para esse cara que está na tormenta, esses caras que estão na terra, eles também têm. Eles têm acesso às coisas que vão acontecer. Então, não precisa de ninguém lá para avisar eles, porque já está o manual na mão deles. Exato. Lucas 16, 19 a 31, que você está citando, que é a história do rico e Lázaro, Sim. é claro nesse sentido. Está aí. Para que eu tenho que puxar uma autoridade não sei de onde, não, está aqui na tua mão. Exato. Olha, irmão, tem a maior revelação. Às vezes a gente conhece, abrindo um parênteses do que nós estamos falando, às vezes alguns irmãos crentes cartomantes. O que é isso? Pessoas que correm através de revelações, em busca de revelações, Sim. de visões. E eu não estou dizendo que Deus não fale dessa forma, porque Deus fala. Deus fala. Agora, você não tem que ficar procurando algumas pessoas para poder pegar, falar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Porque Deus vai te achar. E Ele já te achou e te deixou a Bíblia aqui, irmão. A promessa, tá tudo que você precisa saber. Mesmo que tá aqui, ó. Deus vai falar no seu coração e a sua mente. Sim. Deus está aqui. Então, nós temos isso daqui como sendo o nosso guia maior e a revelação maior de Deus. Sim. E é com base nisso daqui que a gente vai praticar, que a gente vai viver, que a gente vai direcionar toda a nossa vida. Sim. É verdade. E é isso que Jesus falou justamente para aquele povo, olha, vocês já têm tudo, vocês querem, o homem pergunta, né, como você comentou, mas manda alguém daqui dos mortos ir lá Sim. falar. Aí eles até falam, não, mas porque se for alguém daqui eles vão acreditar mais. Jesus falou assim, não, nem se alguém ressuscitar dos mortos. Sim. E isso é o que aconteceu com ele morreu, ressuscitou, e o pessoal não creu. Eles vão acreditar. Sim, é verdade. E o Cadu, e aí nós vamos chegar num ponto que ninguém gosta de falar, que Não fala de dízimo. que é a questão do dízimo. Nós falamos um pouco nisso na aula também, mas eu entendo assim que é lógico, o dinheiro na época era necessário porque as ofertas faziam parte do ritual deles exatamente para manter o sacerdote, manter o templo e manter as coisas rodando assim como é hoje. Sim. Hoje nós participamos de uma igreja, os irmãos que estão nos assistindo, a maioria predominantes são membros da nossa igreja,
sabe que nós temos um lugar assim, muito grande e uma estrutura monstruosa para tomar conta. Eu, quando era criança, meu avô era pastor, a igreja do meu avô tinha 20 pessoas, o salão era o tamanho desse estúdio, e a gente tinha meia dúzia de cadeira, final de semana, meu avô de manhã ia lá, e meu avô mesmo que ia, meu avô tinha, sei lá, 60, 70 anos por aí, e uns 60 talvez. E ele ia lá de manhã, e íamos nós, eu, minha mãe, minha avó, íamos também, tirava as cadeiras do salão, jogava água, lavava o templo, lavava o banheiro do salão e fechava a porta e ia para casa. Então, os serviços sacerdotais tinham acabado com uma hora. Mas numa igreja desse tamanho que nós estamos, como eram os templos deles também, que eram, né, eram grandes, e não dá mais para fazer isso. Exato. Então, assim, existe toda uma estrutura, que nem onde nós estamos hoje. Nós estamos gastando energia, tem manutenção, né, dos aparelhos, temos funcionários limpando o templo todo o tempo que nós estamos aqui. Existem pessoas, gastamos com um copo d'água, gente, assim. Então, assim, o dinheiro é necessário, mas nessa expressão de Malaquias em si, e aí nós vamos ver depois lá na oferta da viúva, lá no Novo Testamento, que o valor financeiro, embora o dízimo seja de 10%, que me parece uma medida mais justa, queria que você falasse um pouco sobre isso, mas para Deus o valor em si não é o importante. Deus não está preocupado com o valor financeiro em si. O cara está dando R$10, se o cara ganha R$100 por mês, R$10 é o dízimo dele. Então, assim, Deus não está fazendo pouco caso do valor financeiro, nunca fez. Mas o que as Escrituras me mostram é que como você honra a Deus com a sua oferta. Você me citou em alguma passagem aí, que quando alguém vai ofertar, tem que saber se está tudo bem lá né, se ele tem que perdoar alguém, senão aquela oferta também não tem valor. Então, a oferta é de fato um momento de honra a Deus, não é um mero momento de você pegar a sua carteira, tirar ali o seu valor financeiro e jogar dentro de um gasofilácio, seja o que for. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que na aula nós passamos um pouco por cima. A questão do dízimo e das ofertas, né, a gente não vai entrar para discutir isso, se é coisa do Antigo, do Novo Testamento, né? Mas é claro que isso não tratou exatamente do dízimo no Novo Testamento, porque isso já era uma prática muito comum dos seus dias, né? Agora, quando a gente vai falar aqui exatamente em Malaquias, a posição, como a gente vê todo o contexto, a posição do ofertante em relação à oferta e o dízimo é algo extremamente importante. A gente vai perceber que, quando a gente, principalmente lemos o Evangelho do segundo São Mateus, Jesus só chama duas coisas de Senhor, ou pessoas. Uma delas é Deus e a outra é o dinheiro. O dinheiro como até fosse uma entidade, não Deus, mas uma entidade, digamos assim, né? Ele diz, não pode servir a Deus ao dinheiro, né? A Deus e a mamon, usa essa expressão. Porque, na verdade, aqui ele falou, onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E essa questão da disposição de nós servirmos, seja através dos dízimos e das ofertas, vai revelar de fato quem aquele é o Senhor de nossas vidas. Sim. Porque às vezes nós estamos numa batalha, numa guerra tão acirrada de querer ganhar dinheiro, de ganhar as coisas, né? Que a gente acaba entrando naquele questão que é muito debatida em Lucas, né? Que ele falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E nesse meio, em tudo isso, a gente percebe aqui que nesse contexto de Malaquias é muito pertinente essa passagem, porque o pessoal, eles estão totalmente afastados de Deus. E eles estão devotados a fazerem as coisas para si próprios. Assim como aconteceu também com Ageu, porque o pessoal está construindo as suas casas e ignorando realmente a vontade de Deus. E o Senhor, porque aqui, Malaquias 3:8, o Senhor fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Ele fala em dízimos e nas ofertas. E ele fala, versículo 10, trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. Ele fala, provai-me agora com isto, ou provai e vede e tal. E ele, se eu não for abençoar vocês de uma forma tamanha, mas não
na verdade, como se fosse um tipo de coisa assim, faz que eu vou já te abençoar. Uma troca, uma moeda de troca. Não é uma moeda de troca, mas é uma disposição interna que você confia no Deus de uma tal forma que você entrega a sua oferta a Deus, porque você sabe que, independentemente de qualquer coisa, Ele vai continuar cuidando de você. Sim. Que é o que nós tratamos no primeiro capítulo, no começo. Ele fala assim, como é que o Senhor nos ama? Sim. Em que o Senhor tem nos tratado bem? Exato. Por quê? E eles não percebem que Deus os trouxe de novo para a terra, eles não percebem que eles estão tendo uma certa independência. Estão prosperando. Que eles estão prosperando tão bem. Por quê? Porque justamente o coração deles não está em Deus. Sim. Então, porque a gente hoje discute muito essa questão de dízimos, Kleber, e eu até, quem sabe, estou fugindo um pouco dessa questão, mas é o seguinte, e por que a pessoa discute muito a questão de dízimo? Isso é uma questão simples, porque na verdade às vezes o coração está no dinheiro. Uma vez alguém me perguntou assim, pô, Carlos, você é crente? Eu falei, sou, mas você dizima, você leva o dinheiro para o pastor? Eu falei assim, eu levo sim o dinheiro para a igreja. Por que você faz isso? Eu falei assim, porque eu não levo para o pastor. Mas e se o pastor roubar, fazer isso? Isso não é uma responsabilidade minha. O meu compromisso que eu tenho é com Deus. Eu cumpro o meu compromisso com Deus. Sim. O que o pastor vai fazer ou não, são outros 500. Agora, essa deve ser a preocupação que nós temos que ter hoje. É para quem que nós estamos ofertando? Onde que está de fato o nosso coração? E as pessoas que mais discutem isso, essas questões de se são coisas do Antigo, do Novo Testamento, se eu oferto ou não oferto, se eu dizimo ou não, são pessoas que estão, às vezes, focadas mais na questão do dinheiro, onde elas são ainda o foco da vida delas. Sim. Eu não estou dizendo que Cristo é o total foco da minha vida, eu estou procurando que Cristo seja todos os dias o foco da minha vida. Mas essa questão de dizimar e de ofertar está mostrando que o dinheiro não é o meu senhor, mas que eu sou o senhor do dinheiro. Mark Anderson escreve uma frase sobre esse muito legal, só para completar, que diz assim, que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Essa expressão mesmo que eu ia usar. Quando você domina ele é uma bênção, né? Quando ele te domina é um problema, né? Exatamente. E em todos os aspectos, não é só no dízimo, né, Cadu? Sim. Existem pessoas aí que têm muito dinheiro, mas não gastam. São avarentas e trazem problemas para a família. Sim. Eu tenho assim, uma vaga lembrança de alguém que nos contou que os pais eram... O cara foi descobrir que os pais tinham muita posse quando eles morreram. E que viveram com muita limitação e muita miséria, sabe? Uhum. Porque os pais não gastavam, só ganhavam e não gastavam. É a questão da avareza, né? É a questão da avareza. A gente não tem que viver... A Bíblia nos ensina a viver uma vida de planejamento. É claro que a gente tem que se planejar para o futuro, investir em relação a isso. A Bíblia nos ensina em relação a isso. Daí os ensinando tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Isso é tratado e Jesus é bastante claro no Novo. Mas isso não quer dizer, Kleber, que a gente tenha que viver numa situação de penúria, né? Sim. Eu, pela graça de Deus, eu sou advogado e eu já fiz inúmeros inventários, né? E a gente percebe que às vezes as pessoas vivem numa situação tão de penúria que quando ele morre, deixa tudo para os outros. Ele viveu a vida de sofrendo, mas ele nunca pôde se dar, às vezes, um final de semana de lazer para ele, para a família. Ele nunca fez uma viagem que ele tinha um sonho, ele nunca comeu uma coisa que ele gostaria de comer porque ele ficava, sabe, assim, no sentido de ser avarento, literalmente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O dinheiro tem que ter ele é importante, mas Jesus falou... Como servo, né? Como servo. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal demoniza o dinheiro, e isso não é a questão que é tratada na Bíblia. A Bíblia não demoniza o dinheiro, mas o amor extremado ao dinheiro. Sim, exatamente. Muito bom, Cadu. Eu só queria fazer eu fiz uma anotação aqui e eu queria comentar contigo. Ele assim como nos outros profetas, como em alguns outros profetas, ele traz uma expressão do dia do Senhor, dia do julgamento. Ele faz bastante essas colocações aqui. E uma expressão que eu vi e achei muito bacana a expressão é o seguinte: o dia do Senhor não é uma ameaça, mas é um motivo de alegria. De fato, quando a Bíblia vai trazendo para nós essas questões dos dias do Senhor, para nós hoje, o dia do Senhor, na verdade, é a volta de Cristo. Mas para eles lá atrás, talvez fosse a volta do Messias, ou um julgamento de Deus, alguma coisa assim. Mas para quem é de Deus, o julgamento é um dia de alegria.
Para quem é de Deus não é. A gente viveu uma época, tanto você quanto eu também, em que o evangelho era assim, você tem que se converter para não ir para o inferno, não é? Sim. Hoje não, hoje as pessoas se convertem para poder ficar bem. Exato. É um pouco diferente, mas na verdade a gente não se converte para não ir para o inferno, Sim. né? É claro que também, para não ir para o inferno Sim, também, mas no inferno é uma consequência. não é uma consequência, mas a gente se converte para quê? Para a gente poder ter uma vida de comunhão com Deus, Exato. cumprir o propósito pela qual Deus nos Exato. criou, né? E Malaquias ele fecha com essa linda promessa, né? Ele fala assim, olha, o dia do Senhor não é um dia de julgamento, não é um dia de tristeza, não é um dia de destruições, como nós vimos os profetas do Apocalipse, aí, né? Arautos do caos, vamos dizer assim, aí falam. Mas, na verdade, a Malaquias fala que o dia do Senhor é um dia de promessa, um dia de alegria, de regozijo, de realização, de completude, né? De paz plena. Então, é um dia em que, na verdade, vai haver o cumprimento de todas aquelas profecias do Antigo Testamento, né? E aí, Cadu, para os nossos dias, a gente está no momento aí aprendendo algumas questões escatológicas aí, mas, de fato, o dia do Senhor, o dia do julgamento, não pode ser um dia de tristeza ou de temor para aqueles que praticam de fato a justiça, ou aqueles que estão procurando agradar a Deus, na verdade. Porque, assim, tem uma expressão que o Galo colocou numa das nossas chamadas aí, que o amor... Como que é, Pedro? Amor afasta o medo, como que é? Alguma coisa assim, está na Bíblia, né? Mas que o amor afasta o medo. Então eu acho que quando a gente está de fato perto de Deus, perto de Jesus, a gente está em comunhão com as coisas de Deus, a gente não pode temer essas questões futuras, porque temos que acreditar que Deus vai trazer sempre o melhor. Exatamente, nós temos que crer nessas profecias e procurar vivê-las, né? Com certeza. Essa é a mais difícil, né, Cadu? Exatamente. Acreditar até vai, às vezes vivê-las é mais complicado, né? Sim, com certeza. Muito bom, eu queria só complementar aqui que esse livro, né, é um chamado de Deus aí para o povo observar as leis de Deus, as leis dos profetas, o antigo, né, o Pentateuco. Ele faz fortes chamadas quanto a isso, ele relembra, né, como nós já falamos, que Jacó foi escolhido. Ele faz uma série de... traz o pessoal à memória e de fato planeja um futuro maravilhoso. Esse futuro maravilhoso começa depois de 400 anos, né, Cadu? Exatamente, 400 anos de espera. Ele termina aqui o capítulo 4 de Malaquias, capítulo 3, primeiro, 4. Ele fala, vai ter um período, está preparando o mensageiro, né? Ele vai preparar o caminho para a manifestação daquele que vai ser o Messias. Sim. Então, daqui a pouco, logo, ele vai se manifestar e vai aparecer. Sim. E aí vem João Batista, que é de fato o primeiro... Sim. O primeiro profeta depois do próprio Malaquias. Exatamente. Um período de praticamente 400 anos. Correto. Mas isso eu acho uma mensagem para nós. Como nós já falamos que o tempo não é nosso, é de Deus. Sim. Mas a gente sempre tem em vista que mesmo que os nossos olhos não vejam isso agora, mas a promessa de Deus ainda vai se cumprir. Com certeza. É um recado para nós, né, irmãos? Ficarmos sempre atentos e nunca desanimar, mesmo que as coisas pareçam estar fugindo do controle ou ainda que está num tempo que não é o tempo que nós gostaríamos. Quero agradecer mais uma vez, Cadu, depois você pode fazer suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez o Pedro, nos ajudando, e Cadu aqui sempre com a gente nas aulas e nos podcasts, trazendo um pouco mais de luz e amém, falando da palavra de Deus para nós. Suas considerações finais e vamos para o encerramento do Antigo Testamento. Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, agradeço aos pastores, né, ao Kleber também aí, às equipes, né, que tem sido bênção. Termina o capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias, diz assim: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais, para que não venha e
aliás, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Isso. Então, o Senhor está prometendo que vai enviar, né, o seu mensageiro antes da aparição do grande e terrível dia, né? Sim. Então a gente fecha aqui basicamente o Novo Testamento com essa promessa aqui do capítulo 4 de Malaquias, e daqui a pouco estaremos iniciando um Novo Testamento. É isso mesmo. Com Mateus, né? É isso. Se Deus quiser, e o cumprimento dessa linda profecia. É isso mesmo. Cadu, não sei se como está com você, mas assim, depois de a gente falar tanto da profecia da vinda do Messias, eu estou até ansioso para as aulas do Novo Testamento. Eu também, viu? Muito ansioso. E olha, vai ser muita bênção. É uma expectativa alta, né? Com certeza, né? Irmãos, Deus abençoe você que nos acompanhou durante 35 aulas e 35 podcasts. Deus abençoe sua vida. Se você não assistiu ou você não participou, elas estão disponíveis aí na página da nossa igreja. Fiquem à vontade em assisti-las e reassisti-las quantas vezes quiser. Qualquer coisa que tiver alguma dúvida, questionamento, pergunte aos nossos pastores, pergunte aos nossos professores. Estaremos aqui sempre para auxiliar os nossos irmãos. Deus abençoe. Tenham de novo uma boa leitura da palavra do Senhor. Aprendam e te esperamos no próximo podcast, que será o podcast do livro, ou melhor, do Evangelho de Mateus. Falaremos agora sobre o cumprimento das profecias que tanto vimos agora dos profetas maiores e menores. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.